Beleza. Gravação ativada. Hoje é 10 de fevereiro de 2025. Primeira aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Bora lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se essa internet nova é boa, hein? Show. Chegou a imagem para vocês? Beleza. Bom, antes de partir para o código que nós vamos implementar, eu preciso fazer uma introdução no assunto que nós vamos estudar. Na disciplina de Linguagem de Programação 2, nós vamos estudar a linguagem de programação PHP. O principal site que trata dessa tecnologia é o php.net. E aqui, já de cara, nesse site, a gente consegue visualizar que a versão mais recente é a versão 8.4, né? Vocês sabem, deixa eu aproveitar que a gente está entrando nesse assunto e mostrar para vocês como que fazemos aqui nesta conta do Data Center para escolher a linguagem de programação que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente contrata esse serviço aqui no Data Center, a gente tem várias possibilidades de tecnologia para usar. E com relação ao PHP, eu já tenho aqui no primeiro grupo de itens, gerenciamento da conta, configurações do PHP. Aqui ele está falando que o PHP está ativado e que tem o display errors, mas não era isso que eu queria, não. Deixa eu voltar aqui no começo. Eu vou botar aqui na pesquisa, PHP, e vamos ver o que ele vai trazer. Não trouxe nada? Poxa. Deixa eu lembrar onde é que fica aqui. Configurações avançadas, tarefas como criar, taleripas, logs, Python. Temos Python aqui, ó, que legal. Aqui, ó, selecionar a versão do PHP. Está nos recursos extras, tá? Então, aqui na minha conta, isso aqui é até interessante eu mostrar para vocês. Por quê? Se o código que eu vou fazer aqui, depois você faz um igual na sua conta, e o comportamento do código está diferente, eventualmente pode ser em função da versão do PHP que está rodando na sua conta, tá? Então, para que vocês saibam, ó, aqui na minha conta prof, eu estou com a versão atual do PHP, versão 8.2. E aqui tem uma série de extensões que eu posso habilitar ou desabilitar, tá? Então eu vou deixar essa 8.2, não vou mexer nisso aqui não. Ó, pra você ver, dá para trabalhar com várias versões, tá vendo? Desde a versão 5.2 até a versão 8.3. Já estava 8.2 aqui. Como que a gente vai estudar? Não tem nada de muito tão especial assim, porque vocês sabem que quando um compilador ou uma linguagem de programação tem uma versão nova, obviamente, melhorias foram feitas, eventualmente coisas novas foram criadas naquela linguagem, e eventualmente coisas mais antigas foram desativadas, tá? Então, pode ser, por exemplo, que um sistema feito lá no PHP 5 utilize um recurso que já não exista mais no PHP 8.0, 8.2, 8.3. Por quê? Porque foi desativado, tá? A gente está falando aqui, quando eu falo do PHP 5 para o PHP 8, gente, a gente deve estar falando aqui de uns 15 anos de diferença. Assim, estou chutando de cabeça, tá? Porque eu acho que o primeiro código que eu fiz em PHP era a versão 3, que nem existe mais. Então, da 5 para 8, eu acho que deve ter uns 15 anos, mais ou menos, tá? A gente até poderia dar um Google de curiosidade aqui, não vamos perder tempo, senão quem tiver curiosidade, depois dá um Google lá e pede para mostrar a data das versões do PHP, só para ver se eu errei muito do 5 para o 8, se tem uns 15 anos mesmo. Então,
quando você for fazer as atividades dessa disciplina, vai lá e troca a sua versão de PHP para 8.2 para evitar qualquer inconveniente aí dos exemplos que a gente vai implementar, certo? Bom, então, como eu disse, vamos trabalhar com PHP. Tudo que a gente precisa saber do PHP está no site php.net. É a principal fonte de referência, tá? Oi? Chutei uns 15. 21 do 5.8? 2004 foi lançado o PHP 5 2004. Nossa. Tempo, hein? Estou mais velho do que eu imaginava. Achei que ia só uns 15. Beleza. Bom, então bora lá. Já estou aqui com o PHP 2, vou voltar para a página principal aqui. Quando a gente estudou Java, a gente foi lá para o site do fabricante e eu mostrei para vocês que lá tinha toda a documentação da linguagem. Certo? Deixa eu mudar aqui a configuração do meu layout, porque isso interfere na gravação do vídeo. E o que interessa é o código para ele aparecer. Então, mudando a visualização aqui, o código aparece com mais qualidade na gravação. Beleza, já fiz essa alteração. Eu só não sei se o áudio está gravando, hein? O áudio saiu para vocês aí em alguma máquina, do que eu estou falando? Saiu? Não, então beleza. Então deve estar gravando com áudio legal. Show. Não, estou vendo aqui agora, está piscando aqui, realmente está funcionando. Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Toda vez que você tiver alguma dúvida com relação à linguagem de programação, eu tenho sempre preferência de buscar na fonte oficial, certo? Que é a documentação do fabricante. Quando você tem alguma dúvida sobre algum comando. Agora, quando você quer exemplos, aí nem sempre o site oficial é a melhor fonte, tá? Aí tem muito site interessante aí de muitos programadores, de muitas comunidades que disponibilizam códigos de exemplo que são mais ricos e mais autoexplicativos, tá? Mas vocês vão perceber que aqui na documentação também, olha o link aqui em cima, eu vou até aumentar um pouquinho aqui, para 150. Tem aqui em cima a documentação, cliquei na documentação, e a gente tem a documentação online, ela tem vários idiomas. Nós vamos aqui no nosso idioma, está aí a documentação completa do PHP. A parte da instalação a gente não vai abordar isso. Pode ser que o professor Evandro trabalha com vocês uma parte de instalação de CNS. O que ele usa lá, o Drupal? Já, então, na hora que ele for fazer a instalação, pode ser que ele mostre para vocês a instalação dessas ferramentas e ele deve fazer uma instalação de PHP com MySQL, com banco de dados. Então, provavelmente, pode ser que ele aborde algo relacionado a isso aqui, tá? Você vai mostrar também? Então vocês vão ver à vontade. Então, não vou nem mexer com isso aqui. Isso aqui vocês vão ver essa parte de instalação com os professores, maravilha. Bom, aí olha só. Aí agora a gente entra aqui na referência da linguagem. Aí a gente tem aqui, referência. Se a gente fosse trabalhar igual a gente trabalhou com Java, a gente ficaria em atividades parecidas com aquelas, olhando sintaxe básica, quais os tipos, as variáveis, as constantes. Como eu falei para vocês que eu vou mudar um pouco as estratégias esse ano, então eu vou começar a navegar pela documentação e vou começar a olhar alguns conceitos que estão aqui e vou implementar códigos com vocês, tá? A parte de segurança também a gente não aborda muito. Essa parte de características aqui também não muito. Essas referências das funções, pode ser que a gente veja alguma coisa. Pronto, então nossa disciplina ela vai se concentrar principalmente aqui, na referência da linguagem, tá? Esse manual aqui deve ter umas 2.000 páginas, se você fosse imprimir ele. Também é bastante coisa. Ok, mas antes, eu preciso que vocês entendam como funciona o PHP. Para explicar, eu vou lembrar com vocês
semestre passado, vocês estudaram JavaScript, tá? E aí, eu vou pegar um exemplo simples de JavaScript. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um exemplo bem simples aqui. Vou abrir uma página HTML. Aliás, vou abrir a parte de HTML aqui do site. Só para pegar esse códigozinho lindo aqui, ó. Ok? Vou entrar lá na minha conta, no Data Center, no gerenciador de arquivos. Cadê ele? Cadê? Gerenciador de arquivos. Cadê? Tinha um negocinho que a gente digitava aqui, que atualizou, né? É gerenciador, arquivos. Poxa. Direito em cima. Não, tá aqui não. É esse aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ah, esse aqui, ó. Sistema de arquivos, gerenciador de arquivos. É isso que eu estava procurando. Lembra dessa criancinha que a gente usou muito? Bom, aí o que acontece? Como eu estou na minha conta prof, tá aqui o prof. Pasta pública HTML. Tem alguns arquivos que eu liberei para vocês aqui, quando a gente trabalhou com futebol. E, nossa, isso aqui foi em banco 1, né? A gente usou em banco 2 também, né? A gente usou só em BD2. Só em BD2, né? Vou deixar esse arquivo aqui, tá? Não vou mexer com isso, não. O que vocês vão fazer? Na pasta pública HTML, vocês vão criar uma nova pasta, LP2, tá? LP2. Pronto. Tudo que eu for fazer de atividade nessa disciplina vai estar em LP2. Ok? Antes de criar a nossa atividade de hoje aqui na pasta LP2, eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo que eu vou pôr na raiz mesmo, tá? Eu vou criar esse arquivo aqui, ó, que eu vou chamar de teste.html. Esse arquivo teste.html, eu vou editar ele e vou colar aquele código que eu copiei lá. Ok? Esse código eu copiei aqui, o código HTML. Então, retomando aqui, eu tenho um arquivo teste.html na raiz do meu domínio e vou mudar aqui, ó. O título vai ser CTIT, Cefores, UFTN. Aqui vai ter aula de LP1. É 2, é. Eu criei a pasta LP2, pelo menos, certo? Eu criei LP1. Abrindo um rápido parênteses aqui, ó. Estava comentando com o professor Willi e o professor Evandro. Eu estava de férias no Self-Service. Isso aqui nem devia gravar, mas deixa para lá. Estava de férias no Self-Service. Aí eu servi lá, né? Botei a comidinha no prato, todo com fome, olhando aquela comida bonita. Aí eu cheguei na balança com a moça, né? Pus o prato lá na balança, pesou, ela anotou lá o peso. Aí eu peguei o prato de novo, pus na mão, aí eu olhei pro prato assim, falei, moça, e os talheres, onde eu pego? Ele olhou para mim e falou assim, ó, tá aí na sua mão. Aí eu olhei embaixo do prato, eu já estava com os talheres na minha mão. Então, por favor, ajuda o professor que está ficando gaga quando eu digitar LP1 errado, LP2 errado. Por favor, ajuda, porque realmente já está o HD já tá bem danificado, tá? Então, beleza. Aula de LP2. O que eu quero colocar dentro desse arquivo HTML? Eu quero colocar um exemplo de JavaScript bem bobo, bem simples. Deixa eu achar uma aqui qualquer. Vou pegar lá nas funções, que nas funções sempre tem algumas coisas legais. Cadê função, 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 função. Eu subi para 24, eu acho que pode subir mais, né? Está no 21. E coloca 24. Coloca 21. Tá 21? Aham. Coloca no 24. Peraí, deixa eu... Tá forte. Não, eu tinha subido aqui, achei que tinha subido lá. Ai, meu Deus. Reduz a amendoim. Ah, 26, eu acho que ele já faz.
Faz um downgrade? Faz. Segue o live. Beleza, vamos retomar aqui então. Quero pegar um exemplo de função, porque a função em JavaScript sempre faz alguma coisinha legal. JS, dá um Ctrl F aqui, Ctrl F, aqui, funções. Pronto. Aqui uma função, manda parâmetro. Aqui, parará. Pode ser essa aqui mesmo, deixa eu ver. Tá, ó, eu vou pegar um exemplo, vou fazer uma funçãozinha aqui. Vou copiar esse exemplo, vou colocar ele aqui na nossa página. Para isso aqui funcionar, eu tenho que colocar o script. Cadê o script? Se eu vier para cá, eu pego o script também. Já pego o código todo pronto, é melhor, né? Copiou. Ah, tem que botar esse aqui também. O demo, result, vou copiar esse aqui tudo, ó. Copiei, levei para minha página, vou colocar aqui. Tá, então vamos lá. Resultado. E aí ele tem um P aqui, que tem um demo. Ok, deixa eu ver aqui. Tá. Aí eu tenho a função. Paracelsus, ele recebe esse F e retorna 5 dividido por 9 vezes F menos 32. Então eu tenho uma função aqui em JavaScript. O nome da função é esse aqui, que recebe um F e retorna o resultado dessa expressão matemática. E aqui eu tenho um valor que tem o mesmo nome da função e ele simplesmente coloca o resultado lá. Mas eu estou sentindo falta da chamada da função que não está passando o valor de f. Eu vou mudar esse troço aqui. Vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui var x do Celsius. Vou botar aqui um 22, tá? Então, eu estou chamando Celsius, passando para ele um 22 que vai vir no F, esse 22 entra no lugar do F, ele faz essa conta matemática e nos devolve uma informação que é colocado lá no demo, o demo está aqui. Ok? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse código? Repassando rapidinho. Eu tenho uma página HTML, dentro dessa página HTML eu tenho um trecho de programação JavaScript que está aqui. Essa programação JavaScript tem uma função, essa função tem esse nome, ela recebe uma informação nesse F, esse F entra numa expressão matemática que é retornado. A função retorna o resultado dessa expressão matemática. Aqui está uma chamada dessa função, a gente está passando o 22 lá para o F, e o resultado vai cair no X. E depois, esse X, eu tenho que colocar ele aqui, ó. Esse X é colocado lá no demo, que é aqui, tá? Então, vamos ver? Vamos testar esse negócio para ver como é que vai funcionar. prof.sqlweb.com.br/teste.html, não é isso? Pronto. Olha lá. Aula de LP2, resultado, menos 5.555555, tá? Só para confirmar, se eu trocar 22 para 44, salvou, atualizou aqui, agora deu 6.666667. Ok? Bom, por que eu estou fazendo esse exemplo de programação JavaScript para vocês? Eu quero que vocês entendam como que funciona a linguagem de programação PHP. Tá? Antes de vocês entenderem como funciona PHP, eu vou fazer um paralelo com essa JavaScript. O internauta, quando acessa a minha página teste.html, ele tem a possibilidade de, clicando com o botão direito do mouse, ele manda exibir o código-fonte dessa página e ele vê todo o nosso algoritmo. Quando eu faço um código JavaScript,
quem é que processa o meu algoritmo JavaScript? É o browser do internauta. Vocês estão percebendo isso aqui, né? Então, o que está acontecendo? O arquivo teste.html, que está armazenado na pasta lá na minha conta do data center, ele é enviado 100% para o browser. Ó, esse arquivo teste.html que está aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, a minha conta do data center envia esse arquivo completo para o browser do internauta. O browser do internauta recebe código HTML e código JavaScript. E o browser do internauta faz o processamento. O browser do internauta, o navegador do internauta, processa todos esses códigos, inclusive o código JavaScript. Certo? Tá, vamos fazer esse mesmo código usando a linguagem de programação PHP agora, para vocês entenderem a diferença. Então, eu vou lá no... Cadê? Tá, esse teste aqui eu vou deixar. Eu vou abrir lá na minha pasta LP2 um arquivo que vai ser a atividade de hoje, que eu vou chamar de P1.php. Quando eu crio uma página que eu vou usar a tecnologia PHP, a extensão do arquivo é .php. Certo? Então, na aula de hoje, que vai ficar de atividade para vocês fazerem aí depois do intervalo, é o arquivo p1.php. Quando eu terminar, como eu expliquei antes, eu vou liberar esse vídeo para que vocês possam reproduzir na conta de vocês tudo que eu fizer nesse arquivo p1.php. Então, eu vou editar ele. Editar em uma nova aba, está aqui. O que acontece? Dentro de um arquivo PHP, a gente, ó, vocês já aprenderam aqui nesse exemplo anterior, deixa eu achar aqui, deixa eu pôr tudo junto para não ficar maluco. Aqui está o teste HTML, esse aqui é o código fonte dele, não quero mais. Cadê meu código PHP? Que eu não... Aqui, esse aqui, deixa eu pôr junto aqui. Beleza, está um do lado do outro, ó. Aqui está o teste.html, que eu tenho HTML e JavaScript. Quando eu crio um arquivo .php, eu posso misturar HTML, JavaScript e PHP. Aí a salada fica mais divertida ainda. Mas vocês vão perceber que tem uma diferença significativa aqui. Eu não vou colocar código JavaScript por enquanto. Por enquanto, nos nossos exemplos PHP, nós vamos usar apenas HTML e PHP. Certo? Então, ó, só para vocês entenderem bem a diferença. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, vou copiar e vou colocar aqui dentro do meu exemplo p1.php. Lembrando que é muito comum que eu tenha, dependendo do tipo de programação que a gente usa, né? Mas eu posso ter HTML. Por que eu posso ter HTML junto com um arquivo que é PHP? Porque quando o internauta for acessar o meu sistema web desenvolvido na linguagem PHP, o internauta vai usar um navegador, seja Google Chrome, seja Mozilla Firefox, seja qualquer um. Independente do navegador que ele usar, o navegador vai conhecer as tecnologias HTML, JavaScript, CSS, etc. Tá certo? Então, aqui no meu arquivo PHP, eu posso ter também códigos HTML. Então, eu vou fazer parecido com o que eu fiz lá, ó, ctid, cephores, UFTM. Aqui eu vou pôr aula de LP2. Primeira aula de LP2, certo? Vou tirar isso aqui. Isso aqui não é relevante agora. E aí, agora, em vez de ter um código JavaScript, eu vou ter um código PHP. Fala, chefe. Sentiu o cheirinho? De quê? Tá. Não. O pessoal passou cola para repor as placas que soltou aqui.
Mas não tem nenhum aviso, não, sabe? Só descobri que na hora que eu fui sair, estirar lá. Ah, achei que dava um barato cola de sapateiro. Se você respirar fundo, Mas você fica doidão? mesmo. Fica doidão aí nesse corredor? Então, cuidado na hora que você sair do intervalo, respira fundo, não. Bom, olha só. Quando você começa um código JavaScript, como é que você faz? Script / script. Só que esse código JavaScript, ele vai lá para o browser, porque é o browser do internauta que vai processar esse código, tá? Aí, no PHP, a gente faz diferente. Eu coloco menor, interrogação, PHP. E depois, no final, interrogação maior. Ficou até vermelho. Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou indicando para o servidor do data center. E aí, gente, eu vou deixar isso para o professor Luiz e para o professor Evandro. Aqui tem uma interação entre tecnologias. Aqui tem um servidor Apache, tem um servidor MySQL, tem um servidor PHP, tem todas essas tecnologias instaladas juntas e elas precisam interagir. Então, quando o internauta for acessar a minha página p1.php, ele faz uma requisição para o meu servidor. Quem atende esse internauta é o Apache. E aí, até vale a pena, deixa eu preparar aqui, deixa eu mostrar para vocês uma figurinha para ilustrar esse conceito. PHP, Apache, MySQL, Server. Quer ver? Deixa eu pegar uma figurinha rapidinho aqui, eu consigo a figurinha e eu explico isso para vocês. Sempre quando eu pesquiso isso, aparece essa figurinha aqui, ela é boa. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa figurinha sempre me ajuda a explicar. Essa telinha que está aí é o computador do internauta. Quando o internauta digita lá na URL prof.sqlweb.com.br/lp2/p1.php, essa URL é uma requisição que é feita para o Apache. Aí o Apache vai lá pegar o meu arquivo p1.php. Aí o Apache olha assim, mas espera aí, aqui dentro desse arquivo p1.php que o internauta está solicitando, tem um trecho de programação na linguagem PHP. Então, o que acontece nesse momento? O Apache pega todos aqueles trechos de programação PHP e dá para o compilador, para a linguagem de programação PHP, resolver aqueles algoritmos. O resultado do processamento do algoritmo PHP é devolvido para o Apache no mesmo lugar. E o Apache junta tudo isso e devolve para o internauta. Então, vocês vão entender como funciona. Ó, vou fazer a mesma coisa que a gente fez em JavaScript. Vou criar uma função. Não vou criar função em PHP por enquanto, não. Deixa eu ver se eu crio. Não, crio, não. Não, vou mexer com função agora, não. Mas eu vou fazer um algoritmo similar, tá? Eu vou fazer aqui uma expressão matemática. Fazer essa mesma expressão aqui. Opa, aqui. Eu vou criar uma variável, sei lá, uma variável x. E aí a gente começa a entrar nos conceitos de programação PHP. Em PHP, toda variável, vamos lá no manual? Variáveis. Tem vários tipos. Variável, vamos pegar o básico. O básico é o seguinte, as variáveis em PHP, elas têm um nome começado com $. Então é dólar alguma coisa. E aqui fala o que pode e o que não pode, tá? Percebam que, eu estava falando com vocês, que a melhor referência da linguagem é a documentação do fabricante. Mas que de exemplo nem sempre é o melhor lugar. Mas aqui no manual do site, a gente sempre vai contar a explicação e vai encontrar exemplos também. Né? E aqui vai falar o que é válido, o que não é válido na hora de dar os nomes. Então aqui eu tenho um nome de variável, aqui eu tenho um nome de variável, é dólar alguma coisa, tá? Aqui tem uma função, ok? Então eu criei aqui uma variável x, essa variável x recebe o resultado de uma expressão. Vou pôr no F aqui, ó, 44. Lá no JavaScript a gente pôs 44 também, para ser processado pela função, né? A diferença é que aqui eu não tenho a função. Eu faço a conta matemática e depois eu vou mandar mostrar o resultado, que é o valor de x. Eu posso mandar usando o echo ou print. Aí a gente vai ver isso lá no começo de novo. Tem o echo e o print, eu nem sei onde está isso aqui, tá?
mas está em algum lugar aqui na documentação. Vamos lá, vamos seguir. Então, eu ponho o eco e vou pôr assim, ó, x igual. Estou colocando entre aspas. O que eu coloco entre aspas vai ser enviado para o Apache do jeito que eu escrevi. E aqui na linguagem de programação PHP, se eu quero fazer a junção, a concatenação, eu faço com ponto. Em JavaScript, ó, vou fazer aqui no JavaScript para vocês verem. Ó. Eu estou colocando o resultado de x lá no demo. O demo está aqui, tá? Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, eu faria assim, ó, x igual, para me concatenar, eu faria o sinal de mais, certo? Vou colocar lá no demo, e vou colocar o x é igual ao esse valor de x. Salvei. Vamos testar isso aqui de novo. Olha lá, ó, x igual, eu concatenei uma string com uma variável numérica. Ok? Então, olha lá. X igual, aqui no JavaScript, a concatenação é feita com sinal de mais, para ele juntar esse x igual com o conteúdo da variável x. Já em PHP, essa junção é feita com um ponto. Então, quando eu ponho um ponto assim, eu estou pedindo ao PHP, você junta esse x igual aqui, ó, com o conteúdo dessa variável aqui, ó. Ponto e vírgula. Ok? Bom, para ficar bem parecido, eu vou pegar esse resultado aqui também, ó. Vou colocar isso lá, tá? Só que, aqui no nosso PHP, a gente não precisa desse demo, porque eu não estou programando para o demo, tá? Então, olha só como é que ficou o nosso código PHP. Nós já vamos executar ele e ver como é que vai acontecer o resultado disso, tá? Então, vai aparecer escrito o resultado e depois deve aparecer um x igual a alguma coisa, que é o resultado dessa expressão matemática. Salvou. Agora eu vou executar o meu. Cadê? Vou copiar isso aqui para facilitar. Vou abrir uma nova aba e vou trocar o resultado aqui, ó. Em vez de teste, eu vou lá executar o pasta lp2 barra p1.php. Olha o resultado. Ó, aula de LP2, aula de LP2. Tá vendo? Aqui só tem HTML e JavaScript, e quando eu mando exibir o código, eu vejo o algoritmo JavaScript que o programador escreveu, eu vejo todo o código. Não teve, nesse exemplo, teste.html, o Apache pegou o arquivo HTML JavaScript e mandou ele inteirinho para o internauta. Não teve PHP na brincadeira. A interação do internauta foi internauta, Apache, Apache, internauta. Ok? Entenderam? Aqui, ó. Nesse exemplo aqui do JavaScript que nós implementamos, a interação foi internauta pediu a página teste.html, o Apache pegou o arquivo inteirinho e mandou para o internauta. Esse arquivo chegou para o internauta e o browser do internauta fez todo o processamento, ok? Bom, qual que é a diferença do PHP? Aqui, ó. Eu estou agora no arquivo p1.php. Vou mandar exibir o código-fonte do mesmo jeito. Ó, exibir código-fonte da página. Olha o que aconteceu. Olha a diferença. Tem o código que era HTML e aqui apareceu um x igual a 6.6666. O que significa isso? Significa que o internauta não tem acesso ao seu algoritmo PHP. O internauta não vê o seu algoritmo PHP. Por quê? Porque funciona assim. O internauta digita lá p1.php na URL, o Apache fala assim, opa, você está querendo um arquivo p1.php? Beleza. Aí o Apache vai lá e olha o arquivo. Cadê o arquivo? Está aqui. Ele fala assim, mas espera aí, tem um trecho de algoritmo escrito na linguagem PHP. Esse trecho de algoritmo tem que ser processado pelo PHP. Então, o que ele faz? O Apache passa esse trecho de algoritmo para o PHP, o PHP processa esse algoritmo e só devolve para o Apache o resultado.
E o resultado é o que você põe com eco ou com print. Porque o eco e o print vai mandar essa informação que você quer de volta para o Apache. O Apache junta com o restante do arquivo, que está aqui, ó, junta com o restante do que estava aqui, pega essa informação, monta e devolve para o internal. E aí ele só vê isso aqui. Ó. Ok? Então, essa é a grande diferença. Esse é o grande poder da linguagem de programação PHP. E algumas outras que funcionam na mesma filosofia. Tá? Você tem o seu código-fonte, o seu algoritmo protegido lá no data center, lá dentro da sua conta. Só acontece o que você codificou nesse algoritmo PHP, que é processado lá no servidor do data center, e para o internauta só vai o resultado. Entenderam a diferença? Alguma dúvida? Show, né? Bom, vamos lá então. Agora que vocês entenderam como é que funciona a linguagem de programação PHP, a gente pode começar a colocar mais algumas coisas aqui. Então eu vou deixar esse primeiro pedaço aqui, ó. Vou tirar esses espaços para ganhar espaço, né? E vou colocar mais coisas para cá, tá? Vou salvar isso aqui. Bom, deixa eu ver o que a gente pode aprender na aula de hoje interessante sobre PHP. Deixa eu voltar aqui na referência, na introdução. Eu acho que o que está na introdução aqui é basicamente essa filosofia de como ele funciona. Isso aqui já foi. Não vou ficar entrando em detalhes disso aqui não, tá? Sistemas de tipo. Booleano, int, float, string, array. Interface. Ok. Vou voltar aqui. Booleanos, inteiros. Bom, eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a fazer alguns testes, eu vou... Lembra quando eu pedi para vocês, na disciplina de Banco de Dados 2, para que vocês estudassem aquelas funções de banco de dados SQL, no manual lá, as funções... eu imagino que vocês perceberam o tanto que aquelas funções ajudavam vocês na solução dos exercícios, né? Então, aqui na linguagem de programação PHP, a gente também tem uma bateria de funções que ajudam muito você na codificação dos seus algoritmos. E aqui elas não estão aparecendo, deixa eu ver, aqui não, mas eu posso mandar localizar aqui, ó. Funções. Deixa eu ver. Eu quero essa aqui. Pronto, deixa eu ver se é isso. Ah, mas não eram essas funções aqui, não. Funções, parâmetros e argumentos. Não, essas funções aqui são funções criadas, são funções já da linguagem, ou funções que a gente pode criar. Deixa eu voltar na referência aqui da linguagem, que vai ter aqui, já até saí do português, né? Deixa eu voltar para o português lá, porque senão fica mais fácil para que vocês vejam. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver, referência da linguagem, funções. Ó. Funções definidas pelo usuário. Essas são as funções que a gente cria para a gente, tá? Aqui como é que trata parâmetros, como é que retorna valor, funções variáveis, funções internas, funções anônimas. Deixa eu ver aqui. Funções variáveis. Ah, já sei como é que eu vou resolver minha dúvida. Eu quero, por exemplo, saber sobre a função random. Pronto, tem a função aqui. Aqui está explicando como é aqui, tá? Outras extensões básicas, referência das funções. Eu queria mostrar para vocês uma lista de todas as funções. Depois eu acho isso e mostro, tá? É porque tem função que não acaba mais. Função que não acaba mais. Mas deixa eu voltar aqui, ó.
que eu quero mostrar para vocês, essa função aqui, ó, que gera um número aleatório. Tá? Como é que essa função funciona? Simplesmente você usa a função e ela vai te devolver um número. E aqui, ó, vou fazer um teste com essa aqui para entender como é que ela funciona. E vou começar a misturar as coisas aqui para vocês verem. Então, dentro desse bloco aqui, ó, eu vou colocar aqui agora, fora desse trecho, eu não posso programar PHP, tá? Para programar PHP, eu tenho que colocar dentro desse bloco, igual eu faço no JavaScript com os scripts, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, um HR. Lembra o que esse HR faz? Vamos voltar lá no P1, isso aqui eu posso fechar. Cadê o meu P1? P1 está aqui. O HR, o que ele faz? Passa essa linha aqui, ó, certo? Então, essa linha aqui é uma instrução HTML, que é esse HR aqui, ok? Vou pôr aqui, ó, outro código HTML, vou pôr um H1, e depois, o que eu vou pôr? O que eu estava pegando? Número aleatório. A1 barra A1, e nós vamos colocar aqui, ó, exemplo de número aleatório. Beleza. Estou escrevendo só HTML aqui, tá? Vou usar a programação PHP de novo. Então, o que eu faço? Menor interrogação PHP, interrogação maior. Ok? Então, vamos botar esse código aqui. Ó. Eu vou mostrar um número aleatório que vai ser devolvido por essa função. Outra coisa importantíssima. Toda linha de programação PHP tem que terminar com ponto e vírgula. Tá? Então, aqui, ó, isso é um trecho de código de algoritmo PHP. Cada linha termina com ponto e vírgula, tá vendo? Ok? Então, aqui não é diferente, terminou com ponto e vírgula. Vou salvar, e agora eu vou processar novamente a página P1. Cadê ela? Página P1. Eu vou fechar essa aqui, que a gente já entendeu. Vou fechar o JavaScript aqui também, que a gente já entendeu. Vou ficar só com a parte do PHP agora, tá? Uai, mas cadê meu código que eu tinha colocado? Ixi, vou abrir de novo. P1, editar em nova aba. Eu tinha feito no... Nossa, gente, olha, falei para vocês que o tio tá caducando e vocês nem me avisaram. Eu fiz aquele troço no teste. Foi? Vai. Será que eu saí sem salvar? Magoei então, hein? A gente faz de novo, tudo bem. Volta aqui, beleza. Então vamos lá, o que eu tinha feito? Tinha posto um HR, eu ia pôr um H1 barra H1 e ia pôr aqui número aleatório. Salvar arquivo. Número aleatório. Pronto. Vamos atualizar aqui para ver se funcionou. Aí, ó, número aleatório bem grande, certo? Depois disso, eu ia colocar a função aqui, ó. Eu ia copiar o código PHP, fecha o PHP, e ia começar com o exemplo dessa função aqui, ó. Copiou, colou. Então, comecei um novo trecho de PHP. Aí eu vou botar print dessa vez, só para vocês verem que funciona do mesmo jeito, tá? O print e o echo funcionam do mesmo jeito. Vou botar um ponto e vírgula, vou salvar, salvei agora, vamos rodar aqui de novo. Ó, 11, foi o número aleatório. Atualizou, 9. Atualizou, 7. Atualizou, 11. 10. 13. Tá vendo que está gerando um número aleatório? E se eu quiser entender o que está acontecendo, aqui na função, ele explica que gera um número aleatório, ok? Mas eu posso colocar um menor e um maior aqui, ó. Eu posso colocar como parâmetro para a função um intervalo. Então, vocês perceberam que o número aleatório que ele gerou sempre estava entre 5 e 15. Não foi gerado nenhum número aleatório fora dessa faixa. Se eu pôr 50 e 1.500 e salvar, quando eu atualizar aqui a página, ó, 163, 330, 1071, tá vendo? Agora o número aleatório que está sendo gerado, ele é um número entre 50 e 1.500, tá? Como é que você aprende essas coisas? Não tem outro jeito a não ser pegando no manual, indo lá vendo a função e vendo aqui
lendo o conceito, como é que a função, o que a função faz, quais os parâmetros ela recebe, que parâmetros você pode usar na função, etc. Ok? Então, é para isso que a documentação serve. Ajuda muito na hora de você fazer esses testes, tá? Bom, eu ainda posso misturar. Se eu quisesse usar HTML dentro da minha programação PHP, olha o que eu quero fazer. Aqui nesse print, eu estou mandando mostrar um número aleatório entre 50 e 1500. Mas e se eu quisesse mostrar esse número bem grande? Eu poderia mandar colocar aqui, ó, entre aspas, para ele mandar o H1 para o browser. Concatena com esse número aleatório e depois concatena com o /H1. Por quê? Olha só, antes de rodar de novo esse código, se eu mandar ver o código fonte aqui, ó, ele está falando aqui, ó, resultado, certo? Número aleatório e mostrou o número simplesmente, tá vendo? Ó? O número aleatório está dentro do H1, mas o 1071 está sozinho aqui, ó. Ok? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, ó, manda para o Apache devolver lá para o browser do internauta, você manda H1, manda o número aleatório e manda o /H1. O que vai mudar? Vamos testar? Tá vendo esse 1071? Atualizei. Olha lá. 527, 382. Então agora, o que o browser do internauta está recebendo? Ele está recebendo um H1 por 122, que é o número aleatório, e o /H1. Então, isso significa que eu posso, não significa que é uma boa prática de programação, mas funciona e eu posso, dentro de um algoritmo PHP, ao usar um print, ou eu posso usar uma variável string, onde nessa variável eu misturo conteúdo de variável com texto HTML, né, código HTML, para gerar um código e mandar para o internauta. Toda vez que na linguagem de programação eu faço isso aqui, ó, um print ou um echo, eu tenho que lembrar que eu não estou conversando com o internauta. Eu estou conversando com o browser do internauta. O browser do internauta vai processar o código HTML, processar o código JavaScript, processar o código CSS e mostrar o resultado disso tudo para o internauta. Ok? Show. Vamos lá. Então, aqui também nesse site, que vocês já perceberam que eu gosto muito dele, né? Tem também, ó, tutorial sobre PHP, tá? Eu gosto desse site que ele é bem didático, ele tem uns exemplos bem interessantes, tá? Mas não há dúvida que a documentação mais completa está aqui no site do próprio PHP, ok? Bom, eu acho que para a primeira aula hoje, gente, já tá bom, por 2 motivos. Para a gente começar a ter as nossas primeiras experiências com PHP, e eu vou mais devagar também, porque minha gargantinha não anda lá essas coisas. Mas eu já tomei quase 2 litros d'água aqui. Eu vou até num otorrino, né? Otorrino que olha a garganta. Sua preocupação com os talheres. Não, os talheres eu já deixei de mão. Se eu for num self-service e esquecer o talher, eu vou comer com a mão. Eu não vou nem estressar com isso mais. Se eu for preocupar com essas doideiras, eu vou ficar louco. Mas a gargantinha eu vou no otorrino mesmo, que eu estou preocupado. Nas férias agora teve dia de eu ficar sem voz, de eu ter que parar de conversar. A namorada adorou, porque eu não podia encher o saco dela, fiquei caladinho. Passei mais de 24 horas calado um dia, porque a voz sumiu. Deixa eu só encerrar aqui, então. Então, ó, a atividade de vocês hoje é entrar na conta de vocês, criar a pasta LP2 e criar esse código P1, que vocês vão fazer super rápido. Imagino que vocês vão terminar rapidinho assim que eu disponibilizar isso. Aliás, se vocês quiserem fazer um print aí, fica... Ó, garganta. Quer fazer um print para adiantar? Porque vocês não ficam dependendo do vídeo, mas eu vou subir esse vídeo, tá? Vou criar uma conta no YouTube, lá uma playlist nova no YouTube para essa disciplina e vou subir esse vídeo lá, tá? Então vai ser rapidinho, assim que vocês terminarem essa atividade aí, fiquem à vontade aí para ficar no laboratório, para
apurrinhar o professor Evandro e o professor William, porque eu vou lá para minha sala no outro prédio, tá? Vocês fiquem à vontade aí. Manda um zap, deixa eu só encerrar a gravação dessa bagaça aqui. Cadê? Parar a gravação. Parar a gravação.